Capítulo 3. O Criador de Imagens. Depende de mim. Eu me sinto desencorajado agora. Então as nuvens ficam cinzas. Eu penso sobre coisas que aconteceram ontem. Não estou falando de um dia atrás ou de meses atrás, mas de todos os ontens que eu tive a chance de crescer. Penso nas oportunidades que deixei morrer e aquelas que eu soube aproveitar antes de elas passarem por mim. Eu me lembro daquele passado que era difícil, mas que de algum modo eu resisti e fiz com que o futuro pudesse dar certo. E lembro de mim mesmo, de que sou capaz e livre, e que meu sucesso e minha felicidade realmente dependem de mim. James G. Metcalf. O Criador de Imagens. As ideias contidas nesse capítulo poderão significar um grande avanço para você a partir do momento que adote verdadeiramente o conceito de criação de imagens, uma proposta realmente dinâmica. Estava palestrando em Ohio alguns anos atrás para um grande grupo de empresários. No momento que eu explicava o conceito de um criador de imagens, um senhor do auditório repentinamente me interrompeu. Ele levantou-se e disse para todos que tinha 65 anos de idade e que tinha lido e falado sobre esse assunto várias vezes, mas que nunca realmente havia entendido até aquele momento. Quero sugerir que você leia este capítulo algumas vezes, porque a maioria das pessoas vive e morre sem nunca entender completamente o poder de criar uma imagem. Entenda que nós estamos relacionando essa ideia a dinheiro, mas saiba que, tendo compreendido completamente o conceito de criação de imagens, você pode efetivamente usá-lo para qualquer coisa que deseja. Não posso dizer com exatidão o dia em que eu entendi o conceito de criar uma imagem, mas posso dizer a você que essa compreensão teve um impacto mais profundo em minha vida que qualquer outra coisa que eu já havia aprendido. O conhecimento de criação de imagens elimina a competição da sua vida, mudando você do plano competitivo para o plano criativo. Você entenderá, portanto, que, na verdade, a única competição que você vai ter é com sua própria ignorância. Essa ideia verdadeiramente me entusiasma. Para ser mais preciso, devo dizer que dividir essa ideia com você me emociona, porque sei como pode melhorar todos os aspectos da sua vida. Honestamente, amo ver as pessoas crescerem e se desenvolverem, quando em suas consciências se implantam as novas ideias. Mas antes de me aprofundar, por favor, entenda que todos usam e sempre usarão o conceito de criar uma imagem. De fato, tudo o que acontece na sua vida tem um resultado direto como resposta ao processo de criação de imagens. Portanto, se tiver consciência apenas dos resultados que obteve, você perceberá que já empregou essa grande ferramenta mental. Olhe para o resultado que a maioria das pessoas obtém. Falando de modo geral, você pode dizer que é óbvio que, quando fazem uso da sua habilidade de criar uma imagem, as pessoas quase sempre as usam de uma maneira errada. Você é um criador de imagens. A maioria das religiões ensina que Deus é responsável por tudo aquilo que foi feito neste mundo, e eu compartilho dessa opinião por completo. Contudo, como co-criadores que somos, nós, seres humanos, devemos ter responsabilidade com o que Deus faz em nossas vidas. O ministro da igreja e o fazendeiro.
Uma vez ouvi uma história que ilustra muitíssimo bem o que acabo de dizer. Há muitos anos, o ministro da igreja estava dirigindo por uma estrada no campo quando se deparou com uma fazenda muito bonita. A fazenda era magnífica, a cerca estava bem cuidada e a plantação era de um verde radiante. Percebia-se claramente que as casas, mesmo estando posicionadas a certa distância da rodovia, estavam limpas e recém-pintadas de branco. Havia flores bem cultivadas ao redor das casas e dos dois lados da estrada que dava acesso à rodovia. Também havia álamos altos e verdes plantados dos dois lados da estrada, compondo uma linha reta, alcançando o pitoresco céu azul pálido. O gramado nos arredores da casa era um verde riquíssimo e também aparado como nenhum outro. Certamente essa paisagem seria perfeita para um cartão postal e o seu esplendor era absolutamente de tirar o fôlego. Então o ministro olhou para sua direita, para o outro lado da rodovia. Ali os campos estavam arados, a terra era preta, como o ministro nunca havia visto antes. Ele estava admirado de como as trincheiras eram aradas em fileiras retas, como varais de estender roupa. De longe, o ministro podia ver o fazendeiro sentado em seu trator, com um chapéu de palha na cabeça e vestindo um macacão azul claro. Parecia que o fazendeiro estava vindo em direção à rodovia, enquanto arava. Como o ministro não estava com pressa, parou no acostamento, saiu do carro e andou até a cerca, onde ficou parado apenas apreciando uma leve brisa, o calor da luz do sol, admirando a beleza da fazenda e a habilidade do fazendeiro em arar as trincheiras. Enquanto o fazendeiro continuava trabalhando, foi em direção à rodovia, onde estava o ministro inclinado sobre a cerca. Então parou o trator, desceu e calmamente começou a andar na direção do ministro. Quando o fazendeiro se aproximou, o ministro sorriu, ergueu o braço e acenou, dizendo: "Meu bom homem, Deus certamente abençoou você com esta bela fazenda." O fazendeiro parou, tirou do bolso sua enorme mão com um velho laço vermelho de bolinhas brancas, ergueu o braço e limpou o suor da testa chumascada pelo sol. Ainda sem dizer uma palavra, ele levantou a outra mão com a boca gentilmente, tirou um longo pedaço de palha que balançava enquanto ele andava. Ele ficou em silêncio por um momento. Olhou para o ministro e, com uma voz lenta e inalterável, respondeu: "Sim, reverendo, o senhor está certo. Deus me abençoou com uma linda fazenda. Mas gostaria muito que o senhor tivesse visto quando ele a tinha toda só para ele. Entenda que as imagens são desenhos mentais, que são criados a partir do pensamento. E o magnífico da mente é que ela de fato pode pensar. Assim, você pode interceptar seus pensamentos e criar qualquer imagem que escolher. Agora brinque com a sua mente por alguns minutos e se torne ciente de como pode visualizar uma foto ou uma imagem após outra na tela da sua mente. E como se estivesse sentado dentro do seu corpo em um grande teatro, onde você é o escritor, produtor e o diretor do filme que está assistindo. Em um maravilhoso livro que li há alguns anos intitulado A Ciência de Ficar Rico, do autor Wallace D. Wattles, fez a seguinte referência: existe uma substância pensante de qual todas as coisas são feitas, ao qual em seu estado original permeia
penetra e preenche todos os interpécies do universo. Realmente, esses pensamentos então estão em todos os lugares, e nós podemos sintonizar esses pensamentos com a nossa mente e formar qualquer imagem que escolhermos. Fique inteiramente dessa verdade. Tudo o que nós fazemos é precedido de uma imagem. Primeiro pensamos para formar uma imagem e depois fazemos o trabalho. Construindo a primeira cadeira. Considere por um momento como a primeira cadeira foi construída. Não existiam cadeiras, você sabe. Suponho que há muitos anos, quando começamos a nos tornar civilizados, alguém ficou cansado de sentar no chão. Quem quer que seja que tenha sido essa pessoa, ela provavelmente começou a pensar e começou a ver uma imagem em sua mente. Ela provavelmente se viu em alguma coisa com suas pernas para baixo e suas costas escoradas em um apoio. Essa ideia apareceu porque uma pessoa imaginou que isso poderia oferecer uma posição mais confortável para se sentar. Certamente, muito mais confortável do que sentar no chão com os joelhos empurrados no queixo. Desde que uma imagem surgiu, essa pessoa pensava na ideia frequentemente, até que um desejo de ter esse objeto começou a se desenvolver. O desejo move as pessoas para uma ação, e, com a imagem em sua mente, o idealizador começou a construir algo para si, no seu mundo físico, que era, o mais perto possível, uma réplica da imagem que tinha em mente. Uma vez que estivesse pronta, essa pessoa se sentaria. Quando a peça foi criada, a pessoa deixou suas pernas flexionadas com os pés apoiados no chão e suas costas encostadas. A pessoa descobriu que isso era bom e chamou sua criação de cadeira. A palavra cadeira é um símbolo que tem uma imagem correspondente e, ao ver ou escutar o símbolo cadeira, dispara uma imagem na tela da sua mente. Desde o surgimento da primeira cadeira, outras pessoas têm construído imagens de mais cadeiras, com estofados que dobram, que reclinam. Então alguém se sentiu solitário por se sentar sozinho, e essa pessoa pensou em criar uma imagem em sua mente de uma cadeira muito longa, o que chamamos de sofá. Precisamos continuar? Fora da caverna para dentro do condomínio, nós verdadeiramente construímos o mundo em que vivemos. Cristóvão Colombo visualizou um novo mundo, e você e eu estamos vivendo nele. Os irmãos White nos imaginaram propelindo através dos ares e nos trouxeram o avião. Samuel Morse se imaginou interrompendo o fluxo de energia através de cabos metálicos e nos deu o telégrafo com o código Morse. Copérnicus imaginou a multiplicidade do universo e nos fez compreendê-lo melhor. Através dos anos, a história tem gravado os resultados de grandes visionários. De fato, tudo o que foi realizado primeiro e por um tempo, nada mais é do que uma imagem da mente do arquiteto. Perceba agora que você também é um arquiteto mental do seu próprio destino. Ir ao cinema. Jack Nicklaus, o jogador de golfe mais famoso do mundo, explica que nunca escolhe uma tacada sequer sem ter uma imagem muito clara na sua tela mental que mostre exatamente como a bola irá voar, como ela irá cair no chão e para onde ela irá rolar depois de alcançar o chão. Nicklaus chama essa mentalização de ir ao cinema, e ele tem se tornado tão proeficiente nisso que se tornou conhecido por todo o mundo. Fama e fortuna é o resultado disso. Um pouco antes, fiz referência de uma frase de Wallace de Waddles,
Existe uma substância pensante, do qual todas as coisas são feitas, a qual em seu estado original permeia, penetra e preenche todos os interpassos do universo. Na realidade, há uma substância pensante em todo o espaço à sua volta e no seu interior. Seja consciente dessa verdade e sintonize-se agora mesmo. Use essa substância pensante para compor uma imagem na tela da sua mente. Visualize a si mesmo já tendo o montante de dinheiro que deseja para prover o que precisa e ter o estilo de vida que escolheu para viver. Prosperidade pessoal. Você está usando as faculdades mentais que todos têm. Elas são exatamente as mesmas faculdades mentais usadas por Copérnicos, irmãos White e Morse, os quais mencionamos anteriormente. Você deve ter desenvolvido o hábito de pensar que essas pessoas que mencionamos são diferentes de nós. Mas quero que saiba que a única diferença entre você e eles, ou de qualquer outra pessoa, é apenas na aparência e nas realizações. Nós todos vivemos em corpos diferentes e nós todos usamos nossas faculdades mentais inerentes de diferentes formas, mas a nossa estrutura básica é fundamentalmente a mesma. Estou certo de que existem centenas de professores e muitos outros profissionais que irão dizer a você que o que eu acabei de dizer não faz sentido, mas incrédulos como esses sempre existirão. E eles são, em minha opinião, pobres pessoas. Todos os autênticos e grandes líderes estão completamente de acordo com o que acabei de lhe explicar, sobre a igualdade entre você e pessoas grandiosas do passado e do presente. Até Jesus tentou dizer ao mundo, quando ele estava fazendo um trabalho maravilhoso há 2000 anos atrás, que você também era capaz de fazer o mesmo que ele. De fato, Jesus até foi mais longe ao afirmar: vocês farão milagres ainda maiores do que os meus. Acredite nele. Pessoas incrédulas dirão: não é isso que ele quis dizer. Mas deixe-me assegurá-lo, é exatamente isso que ele quis dizer. Sim, se você puder ver e crer, você poderá fazê-lo. Napoleão Hill passou quase sua vida inteira estudando 500 dos maiores empreendedores do mundo. A essência desse exaustivo estudo está escrito no seu grande livro Quem Pensa Enriquece. O que quer que a mente da pessoa possa conceber e acreditar, ela pode alcançar. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas aquelas que acreditam provam isso para si mesmas. Por que não provar essa verdade para si mesmo agora? Apenas construa a imagem de prosperidade na tela de sua mente e assista o que acontece. Lembre-se de que, mesmo que as coisas fiquem difíceis, você deve manter a imagem de prosperidade pessoal. Provavelmente encontrará uma série de circunstâncias que irão quase convencê-lo de que está regredindo, mas a chave é a persistência. Continue mantendo a imagem de prosperidade pessoal e entenda que o que está acontecendo com você é o que deve acontecer para prepará-lo para receber as coisas boas que deseja. Persistência. Napoleão Hill devotou um capítulo inteiro em seu livro Quem Pensa Enriquece para a persistência. Nesse capítulo, ele escreve: pode não haver nenhuma conotação heróica na palavra persistência, mas essa qualidade é vital para os que buscam o sucesso. Mais adiante, Hill também apontou que a única coisa que separou Thomas Edison ou Henry Ford do resto das pessoas do mundo foi a persistência. Esses grandes homens tinham essa imagem e eles não deixavam ninguém dissuadi-los, eles foram persistentes. Um iluminou o mundo, o outro colocou o mundo sobre rodas.
Ambos foram, é claro, financeiramente bem recompensados. No capítulo anterior, nós explicamos que o dinheiro é a recompensa por serviços prestados. Esses homens forneceram serviços importantes a milhões de indivíduos e a recompensa deles foi diretamente proporcional aos serviços prestados. Então, construa sua imagem de prosperidade e seja persistente. A forma em que se materializará a sua imagem lhe será mostrada. A persistência sempre compensa. Alguns anos atrás, John Kennedy, meu sócio e amigo, discutia comigo o capítulo sobre persistência do livro de Hill. Nós estávamos igualmente impressionados com a importância dessa qualidade e com a necessidade de as pessoas a desenvolverem caso quisessem alcançar qualquer objetivo significativo. Depois de um tempo, ao fim da nossa discussão, concordamos que deveríamos ler o capítulo sobre persistência uma vez todos os dias durante 30 dias. Eu não preciso perguntar a John para saber se esse exercício ajudou. Eu sei que sim. E o exercício tem certamente me beneficiado em inúmeras ocasiões. Há uma história interessante a respeito de John Kennedy, que é muito apropriado compartilhar com você. Mesmo porque ilustra muito bem o poder da imagem, bem como o da persistência. Embora eu já conhecesse John há alguns anos, eu tive conversado com ele em diversas ocasiões. Certamente não o conhecia tão intimamente quando escrevi este livro. É importante que eu faça essa ressalva aqui, pois vou estar me referindo a isso em breve. O incidente que vou relatar ocorreu em 1971. Eu morava em Chicago e tinha terminado um compromisso como palestrante em Edmonton, Alberta, Canadá. Quando retornei ao hotel, havia uma mensagem para eu ligar para o John, em Belleville, Ontário, Canadá. Eu retornei a ligação e depois de alguns minutos de uma breve conversa, John disse que seria importante nos encontrarmos pessoalmente, porque ele tinha algo para discutir e preferia não conversar por telefone. Pedi a ele que aguardasse enquanto olhava minha agenda, que estava bastante apertada. Dizer que estava apertada é pouco. Eu estava ocupadíssimo. Quase todos os dias eu tinha um seminário ou um compromisso como palestrante em uma cidade diferente dos Estados Unidos. Expliquei isso para o John e disse que, embora eu quisesse encontrá-lo, realmente não sabia quando poderia. Mas como o John insistiu, eu lhe disse: escute, estou saindo de Edmonton para Chicago hoje à meia-noite. Para chegar a Chicago, eu preciso passar por Toronto. Vou chegar lá às 7 da manhã. Precisarei trocar de terminal. Vou sair do segundo terminal 1h50 mais tarde. Vou ficar feliz por poder encontrá-lo, embora não lhe prometa total atenção depois de viajar a noite toda. É importante também mencionar que John teria que se levantar bastante cedo e dirigir os 200 quilômetros de Bell Valley até Toronto, para nos encontrarmos no aeroporto às 7 horas da manhã. Recordo que tudo o que John respondeu foi: eu estarei lá. Na manhã seguinte, sentei na cafeteria do aeroporto e ouvia John me explicar como ele queria fazer o que eu estava fazendo. Queria conduzir seminários. Ele também ressaltou que estava preparando para pagar o preço, qualquer que fosse. Para mim, era como ouvir uma música popular na rádio. Você ouve e ouve a toda hora a mesma música. Em quase todo o seminário que eu conduzia, lá estava um homem ou uma mulher que queriam fazer o que eu estava fazendo. Eu escutei isso em Biloxi, Mississippi, Butte, Montana, Los Angeles, Nova York, Moncton, Montreal. Era a mesma velha música. Agora aqui estava eu em Toronto
com um colega me perguntando sobre o que ele tinha que fazer. Enquanto o ouvia, comecei a relembrar de todas as viagens que já havia feito e do medo de ficar em pé e de falar em uma grande sala de convenção de hotel, lotada de pessoas que queriam que eu as mantivesse interessadas, mas que, ao mesmo tempo, estavam mentalmente fazendo um teste pensando: será que esse indivíduo sabe mesmo do que está falando? Em muitas situações, como em uma convenção de vendas, você tem 40 minutos do começo ao fim para construir um vínculo com centenas de pessoas desconhecidas e fazer com que elas se sintam entusiasmadas com seu próprio potencial. Lembrei-me dos anos que passei noites acordado lendo e estudando, os anos de aprendizado participando de seminários por todo o continente, os anos de trabalho por quase nada de retorno financeiro, porque tinha o objetivo de preparar a mim mesmo para, por exemplo, conseguir prender a atenção de um grupo de pessoas durante um dia inteiro em um seminário. Essas eram as imagens que passavam pela minha mente. Foram 11 anos para eu chegar naquele ponto. Mas como dizer, não, você nunca conseguirá, quando alguém como John lhe pergunta? Especialmente quando a essência do que você ensina é: você pode conseguir tudo o que verdadeiramente se propuser. Contudo, como dizer sim quando todo mundo, exceto por 2 ou 3 além de você, não consegue ganhar a vida com discursos em públicos, a menos que sejam celebridades? E essa é uma história totalmente diferente. Quando John Kennedy terminou, eu disse o que já tinha dito para todos os outros. Sim, você pode fazer, mas é difícil. Tenha certeza de que entendeu, John. É difícil. Você deverá estudar tremendamente, porque você não apenas deverá saber o que falar, mas também deverá ter as respostas para 1001 questões que aparecerão em consequência do que diz. Algumas das perguntas virão de pessoas profissionais, doutores, médicos, engenheiros e advogados, que, na maioria dos casos, sabem muito bem sobre o que estão falando. Assim, não somente você deverá estar certo, mas também confiante, ou você ficará descreditado perante sua plateia inteira. E isso só precisa acontecer poucas vezes para você ficar desempregado. Além de estudar essas ideias, você deve praticá-las também, ou não haverá nenhuma convicção nas suas palavras. Isso sem mencionar o fato de que você será uma contradição física do que ensina. É impossível, por exemplo, uma pessoa doente ensinar sobre saúde. Você deve desenvolver carisma, controle e muitos outros detalhes. Resumindo, John, para cada um que consegue, 1000 irão falhar miseravelmente. Geralmente, quando isso é explicado, a pessoa ainda diz que quer ir adiante, e você nunca mais ouve falar deles. John não foi exceção nesse sentido. Ele ainda queria seguir adiante. Contudo, em todos os outros sentidos, John foi uma exceção. Ouvi falar dele outras vezes. Disse a ele o que ler e o que fazer, e ele leu e o fez. John leu centenas de livros, ele os devorou narrando em gravações e escutando no seu carro. Por sua própria conta, me acompanhava por todo o país e assistia a centenas de seminários. Escreveu milhares de páginas com anotações e as estudava cuidadosamente. Finalmente, pedi a ele que abrisse e fechasse os seminários. Então, ele mesmo conduziria parte dos seminários. No início, estava cheio de medo, suava. Algumas vezes estava tão preocupado com o que o público pensava dele que esquecia tudo o que sabia e, como você sabe, uma plateia pode ser muito cruel. Mas, apesar de tudo, ele continuou. Pensei que isso custava dinheiro e ele não estava sendo pago. John tinha criado uma imagem de si mesmo fazendo o que eu estava fazendo, e ele não pararia. Era persistente, e isso dava certo. Sempre deu certo e sempre dará. Atualmente, ele tem o respeito de muitas das maiores empresas do mundo.
Tem falado em quase todas as principais cidades da América do Norte. Ele também tem ganhado mais dinheiro em um dia do que ganhei no ano em que o encontrei pela primeira vez. Então, se alguém de renome lhe disser que ter persistência e construir uma imagem não funcionam, apenas lembre-se que John Canary lhe diria: eu sei que você consegue, porque eu consegui. Philip Nacola, o ministro em Santana, Califórnia, narrou um sermão em um domingo com uma ideia similar que eu felizmente tive a chance de ouvir quando ainda morava lá. Ele disse: mantenha sua mente focada em uma imagem mais elevada, ao invés de mantê-la em uma preocupação simples. Imagino que isso nem sempre é algo fácil de se fazer, mas com certeza gera bons dividendos às pessoas que conseguem desenvolver essa força mental. Forme sua imagem agora e desenvolva uma força mental para mantê-la. Alguns anos antes da morte de Napoleão Hill, Earl Nightingale condensou e narrou Quem Pensa Enriquece em uma longa gravação. O Sr. Hill apareceu para finalizar a gravação e disse: agora eu lhe ofereço a mão, como amizade através do tempo e do espaço. E deixe-me lembrá-lo, não procure por oportunidades à distância, e sim, alcance e abrace as oportunidades exatamente onde você está. Não espere até o fim deste livro. Construa agora e deixe as páginas restantes desse livro fortalecerem a imagem. Tente apenas deixe sua imagem próspera flutuar no centro da sua consciência. Ela já está lá, é só deixá-la aparecer. Há muitos anos tenho estado consciente da força que flui através de nós para as boas realizações em nossas vidas, quando mantemos a própria imagem em nossa mente. Essa grande verdade tem sido responsável por muitas coisas maravilhosas que estão acontecendo na minha vida. Além disso, tenho visto vários exemplos de que a imagem apropriada tem feito na vida de outras pessoas. A história de Paul Hudson. Eu seria negligente se concluísse esse capítulo sem compartilhar a história de Paul Hudson com você. Tudo começou quando recebi uma ligação de Charlie Beck, que era o vice-presidente de vendas da seguradora Prudential Insurance Company of America, em Houston, Texas. Ele me convidou para falar em uma conferência de negócios regionais que seria em Toronto, Canadá. Explicou que eles tinham regiões diferentes, de maneira que eu teria que trabalhar em Toronto por aproximadamente 12 dias. Embora estivesse morando em Los Angeles naquele tempo, Toronto é a minha cidade natal, onde eu cresci. Minha família e meus amigos moram lá. Por isso, a ideia me pareceu atraente. Mas perguntei ao Charlie quanto tempo eu teria no programa. Ele respondeu que por volta de 1 hora. Vale a pena mencionar neste momento que eu ainda não havia aprendido a ensinar alguém em 1 hora. Assim, expliquei que se me desse 2 manhãs no programa para cada região, eu ficaria feliz em fazer o trabalho. Seriam 2h30 para cada manhã. O sotaque do sul de Charlie foi interrompido por uma gargalhada, e ele explicou que nunca haviam feito isso em 100 anos de história da companhia. Todos os executivos dessa companhia faziam parte no programa e nunca deram a ninguém tanto tempo assim. Contudo, mantive meu pedido. Dei a ele alguns nomes de outros vice-presidentes da companhia para quem eu tinha trabalhado e sugeri que ele ligasse para eles para entender se a minha ideia tinha fundamento. Assim que desliguei o telefone, relutei, porque eu realmente queria aquele trabalho. Devo admitir que fiquei de alguma forma surpreso quando um dos assistentes do Charlie retornou a ligação para dizer que aceitavam.
Ele também me falou que não sabia como eu havia convencido Charlie a me dar 2 manhãs do programa. Naquele momento, passou pela minha mente que eu deixaria essas pessoas com algo especial. E se decidissem usá-lo, eles poderiam literalmente mudar sua vida de um dia para o outro, sem mencionar o efeito que isso teria sobre suas vendas. Falaria do poder de uma imagem, ou, para ser mais específico, do poder da autoimagem e dos benefícios em ter uma imagem positiva. Na conclusão do programa, de uma das regiões, um cavalheiro, Paul Hudson, veio até mim e disse que era de vital importância falar comigo. Disse que tinha um problema e acreditava que eu tinha resposta, pois ele estava impressionado com o que eu havia dito durante as apresentações dos seminários. Havia aproximadamente 200 pessoas em cada qual uma dessas convenções, e eu expliquei para esse homem que muitas daquelas pessoas gostariam de falar comigo, mas não teria tempo de conversar com todas individualmente. Também expliquei a ele que tinha outro compromisso e teria que sair imediatamente para estar lá a tempo. Como mesmo assim ele insistiu, concordei. Nos encontramos na manhã seguinte para o café da manhã. Posso me lembrar do nosso encontro como se fosse ontem. Sentamos lado a lado dentro do café Hotel Rita House, na Avenida Row, Toronto. Logo que nos sentamos, ele começou a falar. Disse que precisava falar algo sobre ele, que não queria que eu pensasse que ele estava se vangloriando, mas seria necessário que eu tivesse essa informação. Explicou que era um homem bom. Já sabia disso, podia sentir apenas olhando para ele, e que havia trabalhado na Prudential por mais de 20 anos. Havia estado na gestão por todos esses anos, exceto 2 deles, e concluiu dizendo: eu sou um gerente. Comentou ter tido bons registros, bons colegas de trabalho, e que era respeitado pelos executivos da companhia. Assim que pronunciou aquelas palavras, Charles Beck e Dick Miro, vice-presidente de Houston, entraram no café do restaurante. Eles vieram em direção à nossa mesa. Parabenizaram Paul, trocaram algumas palavras conosco e então se dirigiram à mesa deles. Paul e eu nos sentamos novamente e retomamos nossa conversa. Ele disse: eles sabem o que dizem. Eu sabia que era verdade e não era um mero elogio. Era sincero o cumprimento que Paul havia recebido daqueles 2 senhores executivos. Finalmente ele disse: agora esse é o meu problema. Eu gerenciava um escritório distrital em Wichita, Kansas, entre mais de 500 escritórios que a Prudential possuía. Nosso escritório estava em 175º lugar. Não é tão ruim assim. Nada para ficar envergonhado. Meu problema é que somos bons o suficiente para estarmos entre os 100 melhores, e nós não estamos. Todos os anos tentamos, mas parece que nunca vamos conseguir. Naquele momento eu sabia qual era a causa do problema de Paul Hudson. Expliquei a ele que estava deixando que o relatório de vendas deixasse a imagem que ele mantinha em sua mente. Ele trabalhou muito, trabalhou com seus funcionários em equipe. Mostrei a Paul que era vital que se visse entre os 100 melhores, independente do que o relatório de vendas mostrasse. Em outras palavras, ele deveria agir como se já estivesse no top 100. Ele precisava se tornar mentalmente o que queria ser no plano físico. Também precisava aprender como transmitir essa ideia para todos o grupo. De repente, comecei a ver as luzes aparecendo na mente de Paul. Nós conversamos por algum tempo e eu expliquei o quanto pude sobre como a mente funciona, e especialmente sobre o poder de fixar a imagem certa. Paul me agradeceu pelo tempo que lhe concedi e retornou a Wichita, Kansas. Assim que sua região deixou a White House, outra região entrou. Mas aproximadamente um dia depois,
Recebi uma ligação de longa distância de Wichita. Era Paul Hudson. Ele queria saber onde eu estaria ministrando o seminário quando as conferências estivessem terminado. Disse a ele que estaria no sul de Illinois, no escritório domiciliar da Prudential no meio oeste. Então ele me perguntou se poderia me acompanhar e viajar comigo por 2 ou 3 dias. Expliquei a Paul que já havia feito um acordo com Charlie Beck para acompanhar nessa série inteira de seminários por todos os escritórios do Sudoeste. E um dos lugares escolhidos foi a cidade de Paul, Wichita. Entretanto, como não estaríamos lá pelas próximas 6 semanas, ele decidiu nos acompanhar imediatamente, por sua própria conta. Voou 960 quilômetros para estar 3 dias comigo. Nós estivemos juntos em Litchfield, LaSalle, Illinois. Passamos horas conversando enquanto viajávamos de uma cidade para outra. Ele assistia aos seminários e fazia várias anotações o dia inteiro. À noite, passávamos mais horas conversando. Finalmente, Paul retornou para Wichita e começou a aplicar essas ideias. Especificamente, ele começou a trabalhar com a imagem apropriada e, como resultado, as vendas começaram a subir. Por algum motivo estranho, o superior de Paul acertou a transferência dele de Wichita, onde estava há muitos anos, para Pittsburgh, Kansas, onde o escritório distrital estava na colocação 163º. Certamente, isso não lhe parecia uma recompensa muito apropriada por todos os seus esforços. Mesmo assim, Paul aceitou a transferência como um desafio. Mais tarde, em meros 6 meses, o distrito de Pittsburgh chegava à 11ª colocação em todas as empresas da Prudential Insurance. Cada ano, a Prudential Insurance reconhece os 52 melhores distritos, os quais são os top 10%, concedendo-lhes uma menção. O distrito de Pittsburgh não recebia uma menção há 9 anos, mas em apenas 6 meses, Paul Hudson, ao tomar o controle do leme, eles estavam entre os top 2%. Somente 2 anos depois, perderam o primeiro lugar por alguns meros pontos percentuais. Hoje, Paul Hudson é vice-presidente de vendas em Houston, Texas, pelo território do Sudoeste. Ele é um homem que aprendeu bem e impressionante o poder da criação de imagens. Se conversasse com Paul Hudson hoje, ele seria rápido em dizer que nunca deixou os resultados do presente influenciarem a imagem que sustentavam na mente. Em vez disso, sustentava a imagem de que ele queria e então agia como se já estivesse lá. Paul Hudson é, sem questionar, um dos melhores exemplos que você encontrará quando o assunto é criação de imagem e sua execução. Ele se tornou um estudante sério da mente e estou feliz em poder contar com ele entre meus bons amigos. Entenda isso. Você pode fazer a mesma coisa que Paul Hudson fez. Assim, comece agora onde estiver. Crie a imagem do que você quer e então atue como se já estivesse. Expressando um pouco diferente, atue como a pessoa que você quer se tornar. Assim como Goethe, o filósofo alemão, uma vez escreveu, antes de fazer alguma coisa, você precisa ser alguma coisa. Quando terminar este capítulo, feche o livro e fique bem relaxado. Deixe energias criativas encherem sua mente, e então a molde em sua imagem, em um estado muito mais abundante do que de vida. Veja-se possuindo o que você anteriormente apenas sonhava. Torne-se extremamente consciente da verdade de que tudo o seu ser está cheio de substâncias originais que formam todas as coisas e que também está cercado por elas. Assim,
Além de ler páginas e mais páginas de livros, você deve agir através das sugestões que tenho lhe dado. Na introdução deste livro, e novamente no primeiro capítulo, nós enfatizamos que nenhuma quantidade de leitura ou memorização irá fazê-lo bem-sucedido na vida. É a compreensão e aplicação de ideias inteligentes que contam. Compreender a aplicação são as chaves que irão abrir as portas de uma vida verdadeiramente abundante. Seria muito tentador para você virar de uma página ou de uma ideia para outra pensando: eu sei isso, eu sei aquilo. Contudo, deixe-me lembrá-lo de que não faz diferença se você pode mecanicamente repetir corretamente esses conceitos. Se você não testemunhar o bem do seu desejo em sua própria vida, simplesmente não entenderá o poder e ainda a necessidade de agir nessas ideias. Assim, faça isso agora mesmo, neste mesmo minuto. Construa uma imagem na sua mente de você já possuindo a prosperidade. Escreva uma descrição da sua imagem em um cartão. Carregue em sua carteira e a leia todos os dias várias vezes, até essa imagem preencher seu consciente. Comece sua anotação com: estou tão feliz e grato agora que me vejo com...